E aí, gente? Bom dia. Pisco! Estamos começando de novo. Ah, Pisco, vem aqui. Tá fugindo de mim. Comecei de novo porque as pessoas estavam dizendo que estava meio mexicano. Estava meio mexicano feelings. Melhorou agora? Tá? Melhorou? Porque assim, se vocês todos estavam falando, é porque a minha conexão poderia estar zoada. Então eu entrei, opa, tá? Então agora tá bom? Então tudo bem. Então olha só, enquanto vocês vão pensando na dúvida de vocês para entrar, para não se perder a dúvida da Camila, que foi da live que eu encerrei porque estava ruim, eu vou falar a dúvida dela, tá? Porque a dúvida dela foi muito boa. A Camila perguntou se era normal, mesmo ela fazia o pão desenvolvia e levantava a pestana. E aí, depois de alguns momentos, algumas horas, esse pão ficava não mais crocante. E aí o exemplo que eu usei com ela foi da Gisele Bündchen, né? Que, tipo, não está como era, ninguém permanece, então o pão não vai permanecer. E a dica que eu dei para ressuscitar a crocância, eu perguntei o que ela fazia. Ela esquentava na chapa. Mas muitas vezes vocês fazem o pão inteiro, tá? Para o dia seguinte. No caso de fazer o pão inteiro para o dia seguinte, vocês quiserem causar a sensação na família, né, do crocante, vocês vão aquecer o forno, colocar o pão inteiro. Antes vocês borrifam água nesse pão e colocam. E aos poucos vocês vão abrindo esse forno e apertando o pão para ver quando tiver crocante, tá? Aí tá bom. Se vocês tiverem o hábito de fazer isso, o que eu sugiro também? Não asse no ponto máximo de caramelização seu pão. Tipo, vou receber pessoas no Natal. Eu faço isso muito no Natal. E aí no Natal eu não vou fazer um pão no dia, né, gente? Porque o meu forno está sendo utilizado para outras coisas. Aí eu pego e faço isso. Às vezes eu faço 2, 3 dias antes e guardo. E o que eu faço? Eu não caramelizo ele tanto assim. Porque quando eu jogar no forno para aquecer, para ele não passar do ponto, tá? Então é mais uma dica extra a mais para vocês, que vocês às vezes não pensam, tá? Mas nós, ao contrário do pão, vamos ficando crocantes. Acho que a gente não fica crocante. Se a gente entender tenacidade muscular, a gente também vai ficando murcho. Que maldade, né? Bruno, você tá aqui? Bruno, me ajuda. Ah, Bruno é meu professor, amigo. Entendeu? Então vamos lá. Quem tem dúvida? Quem tem dúvida? Muito obrigada, viu? Vocês ficaram falando. Vocês verem que eu leio os comentários. Eu percebi que tava. E aí imagina só, gente. Eu deixo a gravação zoada, né? O que vai servir a aula? Tá? Muito bom isso. Então vamos lá. Quem tem dúvida, fala eu, me chama. Estava com mais de 2 segundos. Não, quando tá mexicano, gente, tem que avisar. Só que às vezes é problema de um ou outro. Aí a pessoa entra, sai, volta, tá assim? Não, o problema é meu, né? Da origem. Já tenho minha dúvida sobre um pão de cebola que fica desestruturada a massa. Já tenho a minha dúvida? Como assim? É pão caseiro da Lilica. É para clicar em você? Fala eu, me chama. Vamos lá. Esqueceu que está lá. É verdade. Eu. Vamos lá. Eu tenho. Posso clicar? Congelar. Eu não congelo ainda morno, não. Mas isso aí. Pão caseiro da Lilica. Eu li direito? Hoje eu tô com uma blusa que favorece ler. Eu adoro blusa listrada, você já percebeu. Bom dia, Lilica, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? É Lilica mesmo seu nome ou é seu apelido? É Lília. Élica, é um nome para o pão que eu faço, o pão caseiro da Lica. Então, e você me fala seu nome, onde você está e sua dúvida. Élica, eu sou Élica Lira, moro na Bahia, em Teixeira de Freitas. Opa, tá quente aí, né? E tô aqui de toquinha porque eu tô fazendo pão nesse exato momento. Não tem problema, me fala a sua dúvida. Ok, é o seguinte, eu faço um pão de cebola e eu não sei o que acontece. Eu não sei se está relacionado com a acidez da cebola, porque só o pão de cebola acontece isso.
É incrível. Eu faço de cenoura, faço de coco, faço com integral. E quando eu faço de cebola, pra mim a massa tá perfeita, tá bonita, tá bem hidratada, tá lisinha, macia. Coloco na forma, faço todo o processo e tal, deixo ela Pão de forma? descansar. Isso, pão de forma. Deixo ela descansar, coloco na forma e coloco para crescer. E quando passa o tempo dele de fermentação, né, em média de duas horas que eu vou olhar, a massa ela tá toda desestruturada, cheia de furinhos. É porque aqui não tem como, eu acho, que te mandar uma foto, né? Senão Eu eu já ia te mandar entendi. para Ela você. fica como se estivesse com uma celulite. Isso, exatamente desse jeito. E aí eu tento até salvar, você achou a definição perfeita. É, eu Eu sei, eu tento já até vi. salvar, bater ele de novo, não adianta. Como é que você bota Aí, essa cebola? Me conta. então, eu bato no liquidificador. Primeiramente, eu batia com água e adicionava juntamente com os outros ingredientes. Aí depois eu aprendi a questão da autólise para fazer. Aí comecei a fazer, aí eu coloco a água toda, faço o cálculo direitinho, né? Porque eu também uso óleo, né? Tem os outros materiais hidratantes. E aí fiz o cálculo direitinho e tal, ficou bem hidratada. E aí eu bati a cebola com óleo dessa vez. Quando eu fiz com menos quantidade, que eu fiz, eu acho que com 500 gramas de trigo, deu certo, que era um teste com a autólise. Aí eu falei, pronto, deu certo, vou aumentar a quantidade para ver. Aí fiz com 1.250 gramas de farinha de trigo. E aí já não deu certo. Pareceu que ficou bonita a massa e tal. Então, você escalou tudo na sua conta, né? Você pegou e aumentou proporcionalmente todos os seus ingredientes, certo? Inclusive a Isso, cebola. isso, Aí você viu que isso. na grande quantidade não funcionou, mas na pequena funcionou. Exato, E exatamente. você fez autólise. Só para Fiz saber. autólise. O Aham, problema não é nem com a autólise. O negócio é o seguinte: às vezes uma massa ela se comporta de uma maneira em pequena quantidade e na grande quantidade ela não se comporta igual. aham, É muito mais fácil para uma pequena quantidade de massa estabelecer a rede de glúten dela, tá? uhum, Faz de conta. sim. É muito mais fácil para aquelas pessoas que. Você já viu aquelas pessoas que fazem tapete à moda antiga no tear? Já viu em algum lugar? Vou te falar como Acho é que que é. já. As pessoas vão botando, vão passando fio por fio até formar o Uhum, tecido, o tapete. sim. Isso é como se fosse a Uhum, malha de glúten. Então vamos combinar que é uhum, muito mais fácil de fazer um tapete pequeno do que um tapete grande. sim, Essa analogia é para massa. Uma maçona demora muito mais para fazer o glúten do que uma massinha. Então, esse é o primeiro sim. aspecto para você que a sua massa pequena deu bom, formou, ficou tudo legal, e Sim. depois você não teve o mesmo resultado. Às vezes a gente Uhum, observa isso. Se a sua uhum. cebola está moída, ela faz parte dos líquidos, você botou ela depois da autólise ou na autólise? Depois Ah, da tá, autólise. muito bem, porque a autólise é só com água. Só que o que Só que água. acontece? A primeira coisa é, a cebola tem uma acidez? Tem, só que ela tem outras coisas também, que podem estar Uhum, interferindo na sua massa porque você está botando ela batida e crua. sim. Então, se você sempre fez o pão assim, e sempre deu certo, só começou a dar errado agora com a autólise, ou já ficava assim sem a autólise? Não, sem autólise também ficava. Quando eu comecei a Ah, fazer, ele ficava bom. Ele ficava bom. Aí depois, de repente, não fica mais de jeito nenhum. Eu não sei se está relacionada ao tempo de bater. Quando eu fiz com a massa a menor, eu bati. quantidade também. Quando você É, começou, provavelmente você fazia uma pequena quantidade. não, eu fiz até com 2 quilos de farinha de trigo. Eu Mudou fiz a nessa farinha? massa aqui. Isso. Essa é a massa que eu uso. E ela tem ela aguenta bater até 2.800 no total de massa, né? E você E mudou essa aí eu, farinha? Tô tentando ver o que hum, que você mudou. sim, então, a farinha também não foi, porque eu mudei e ainda e ficou bom ainda. Eu usava uma marca, passei a usar outra, mas ainda ficou boa, ela Tudo não bem. alterou. Que mais que faz exercício aí mental? Que mais que você mudou? Isso. Então, dessa última que eu fiz, foi o tempo, da pequena para grande.
A pequena eu bati 5, a outra eu bati 10, porque eu falei, como é maior quantidade, tem que bater mais tempo. Então, eu não sei se foi a questão da temperatura, se a massa aqueceu e estragou o fermento, Você né? tem, Se você, na realidade, é malha de glúten. Você tem termômetro? não tenho, eu preciso muito comprar um termômetro de pipeta. Que acontece? Você mesmo, ó, a gente está fazendo esse exercício mental, que é o exercício que eu faço também com os alunos. Quando eles têm uma dúvida, que, e fazia certo e comecei a fazer e começou a ficar ruim. O que pode Sim. ser? São pequenas coisas que a gente vai alterando na nossa rotina de fazer, que a gente fica Uhum. cego por falta de parâmetro. Então, você que Sim. costuma fazer, já está desconfiada. Será que eu bati mais tempo e pode ter aquecido minha massa? Sim. Uhum. É só a massa de cebola. A sua massa de cebola é mais sensível. Porque você tem um ingrediente batido aí, que todo ingrediente diferente de uma massa básica ou de recheios em pedacinhos é diferente. Pode tirar Uhum. nossa massa do ponto, tá? Quando a gente Sim. coloca azeitona picadinha ou batida, vai tirar a massa do ponto. Queijo gorgonzola que desmancha, vai tirar a massa do ponto. Então, muita Sim. coisa pode tirar a sua massa do ponto, como a sua cebola batida. Mas essa falta Uhum. de estrutura que parece que ela está caindo é a sua malha de glúten, tá? Uhum. Então, assim, Sim. se você já fez esse pão e ele dava certo, provavelmente em pequena quantidade, você não estressou a sua massa, a sua rede de glúten. Por você não ter estressado, você conseguiu fazer o pão e ter o aspecto que você sem essas celulites. Sim. Uhum. Entendeu? É exatamente Essa isso. celulite, esses pequenos colapsos, podem ser tanto o tempo que você passou da fermentação, quanto Uhum. você ter abusado na hora do batimento. Entendeu? Exato. Então você Uhum. tem que tentar bater menos e tirar da sua cabeça também que Sim. eu preciso aumentar o tempo de bater. Não se orienta por tempo de bater, se orienta Ok. por aspecto da massa final. Certo. Você vai sempre parar o seu equipamento, pegar um pedacinho Uhum. da massa e ver se já chegou no véu. Então Sim. você não precisa se orientar, embora todo mundo de curso técnico, todo mundo fale isso. Ah, tantos minutos batendo, tantos. As realidades são diferentes. A gente chega num Uhum. curso técnico, a farinha é uma coisa, o ambiente é refrigerado, tem termômetro, tem muita coisa no ambiente técnico. E quando a gente vai Uhum. para a nossa realidade, fazendo o nosso espaço, às vezes a gente não consegue reproduzir aquilo. Só que aí a gente Sim. continua reproduzindo o tempo. E aí o fato de Uhum. reproduzir o tempo faz a gente fazer essas coisas. Certo? Então Certo. reveja esse conceito de tempo para não passar do ponto de batimento desse seu pão de cebola. E se ele Uhum. já deu certo com pequena quantidade, é um indicativo de temperatura e malha de glúten, que você provavelmente pode ter passado. Tá bom? Entendi. Caso seria uma boa dica eu refogar essa cebola, cortar ela picadinha e dar uma Muito melhor. refogada Escorrer para o jogar líquido. correr o líquido. Isso ajudaria a tirar a acidez, ela estaria mais pronta para ir para a massa? Eu acho que assim, se você pudesse conjugar cebola seca com cebola assim, desse jeito que você está falando, eu acho que ficaria mais legal para sua massa. Porque quando a gente Entendi. bate a cebola, corre o risco de amargar. Então, eu até ia te perguntar Uhum, se você fica satisfeita desse jeito com o pão. Porque eu, no pão uhum, de cebola, eu acho que é muito mais interessante usar os flocos misturado com a cebola picadinha, refogada, que você vai depois depois que ela refogar, você tipo bota num escorredor, em alguma coisa, peneira, para isso, para não entrar o líquido, sabe? Para não ficar, sim, para ficar mais sequinha mesmo, entende? sim. Aí Então, são com testes de óleo paladar eu seu, poderia estar refogando, né? Não importa. entendeu? Eu entendi. Ok, eu vou seguir essa dica, eu vou começar a fazer ela, dar uma caramelização. Eu não preciso caramelizar ela muito, não, né? Ah, se você gostar, pode, né? É gostoso, chama o sabor, né? Aí são as suas preferências. Eu acho interessante. Uhum. E se você tiver como comprar flocos ou desidratada, você consegue Uhum. conjugar essas duas, tanto a cebola assim quanto em flocos.
para sua Ah, carne então eu verde. poderia usar junto os dois, tanto colocar a cebola fresca, ela caramelizada, juntamente com a cebola flocos, desidratada. Porque aí você não tem tanto esse prejuízo do líquido da cebola na massa. Hum, entendi, E aí porque você aí eu tem. colocaria ela fresca em menos quantidade. É, aí isso talvez vai Ok, te dar mais facilidade na sua massa. Tá bom? ok, Bom ok, dia para muito você. obrigada, me Nada, ajudou muito, porque nossa, eu já perdi tanta massa. Algumas nada. viraram filho, outras foi para doação, graças a Deus, que isso já recompensa bastante a A gente. gente dá um jeito e as pessoas aproveitam, né? Para você ver como é que a gente é exigente. Claro, com Muito certeza. Muito obrigada. obrigada, viu, Nanda? Deus Bom continue dia. abençoando você no trabalho. Tchau, tchau. Bom dia para Obrigada. todo mundo. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, fiquei com vontade de fazer um pão de cebola. Vocês querem? É porque vocês sabem que eu dei uma removida um pouco da cebola, mas ela ficou falando, eu só ficava imaginando. Eu imaginei se ela. Eu não queria dar essa sugestão, porque eu não queria ser intrometida, né? Mas aí ela perguntou, né? Acho que a vibração, onda cerebral acontece, que eu tava assim, gente, preciso falar para ela fazer desse jeito. Mas eu estou praticando um exercício de não falar o que não me foi perguntado, sabe? Então ela não tinha me perguntado o que que eu achava, até ela perguntar. Oi, Eliane, tudo bom? Vocês querem pão de cebola? Acho que eu vou fazer um pão de cebola. Vou fazer para aula aberta. O que vocês acham? O Rodrigo vai amar. Ele que vai ter que comer, porque eu só vou poder provar. Vou ver se eu desenvolvo aqui um negócio de pão com cebola para desespero do meu médico, né? E tá tudo certo. Pode deixar, doutor Theo. Não vou me entupir de cebola, não. Nanda, se usar. Não, não. Gente, vamos lá, gente. Eu não mandei a pessoa desidratar a cebola porque eu tenho piedade. Eu, tem flocos, né? A gente tem uns amiguinhos que fazem os flocos. Tem uma galera orgânica que faz isso. E vocês sabem por que, que as pessoas fazem, né? Vocês já pensaram nisso? Não. Porque muitas coisas orgânicas estão começando a vir em flocos, em secos, porque as pessoas perdem, né? É muito perecível, né? Estraga com facilidade. Nada melhor do que fazer esses recursos de vender desidratado, etc., para aproveitar e ainda ter um produto de qualidade. Vamos lá? Quem é. Bom dia! Bom dia, Levan São Luís. Podemos conversar, fazer uma live, né? As pessoas iam gostar muito de saber a história de vocês. Levan São Luís é Douglas e Camila, meus alunos de uma das primeiras turmas. Pessoas que confiaram muito, eu devo muito a eles. Graças a eles nasceu o teste de farinha. Que muitas pessoas ficam dizendo que existia nos livros, que não sei o quê. Tudo mentira, gente. O conceito é de Calvel. Mas a forma de aplicar o teste, a gente desenvolveu através de uma necessidade do Douglas. Isso é verdade. E as pessoas copiam descaradamente, ainda ficam falando que é de um artigo gringo. O artigo gringo é do ponto de véu, é do teste de véu, de você pegar um pedacinho, esticar e ver o ponto de véu. Não é do tipo misturar a massinha, esperar o toque. Não é do jeito que eu proponho, não. Isso daí não tem artigo gringo, não. Me desculpe, você que copia. Não, esquentando. Vamos lá, falem eu. Ana, Apá Maria, posso chamar você? Falou eu aqui, eu cliquei. Hoje deu um negócio esquisito aqui, né? Ficou meio mexicano. Mandou atualizar aqui. Ó, a Pá Maria não entra com você. Cúrcuma é açafrão da terra, é igual a cúrcuma, sim, no que eu aprendi. Cuidado, porque temos o açafrão mesmo, verdadeiro, e temos a cúrcuma, que é outra coisa, que as pessoas chamam de açafrão da terra. Aí, alguém já tinha falado, viu? Açafrão da terra é uma outra coisa. Eu posso até mostrar para vocês. Às vezes a pessoa não viu, né? Gente, quem tem dúvida aí, vai falando eu. E eu vou tentar achar aqui na minha gaveta esse açafrão. Eu tenho aqui. Vou pegar para vocês sanarem essa dúvida. Aqui, achei. Tá?
negócio que a gente tem que abrir. Ó, açafrão. Tá? Gente, esse é um dos melhores açafrões que tem no mundo, é iraniano. Ah, quando é que você tem? Porque eu viajei, eu trago na mala, gente. E cadê o outro negócio aqui? Peraí que eu tô procurando um troço pra vocês, gente. Fica tenso, não. Isso é pimenta caiena. Aqui, ó. Cúrcuma. Ok? Tá? Cúrcuma é isso. Açafrão é da florzinha. Deixa eu botar aqui. Vocês veem? Conseguem ver? Ai, vocês só estão me dando vontade de comer hoje, que agora eu fiquei com vontade de fazer um negócio com açafrão também. Acho o cheiro do açafrão maravilhoso. O Rodrigo vai falar pra mim, você comprou e não usou. É, não comprei, não usei, mas vou usar. Entendeu? Teve uma época, deixa eu contar pra vocês. Teve uma época que o Rodrigo trabalhou fora, muito tempo atrás. Ele foi pra Omã. E aí tem essas coisas, porque é perto, né? E aí o que aconteceu? Eu pedi pra ele, porque aqui era muito caro. É muito caro, não era não. Isso, açafrão verdadeiro, açafrão, a flor, é caro no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo é caro, na Índia, em qualquer lugar é caro. E aí eu pedi pra ele, ai, ficou cheiro na mão, um negócio fechado tem cheiro, é igual baunilha. Aí eu pedi pra ele trazer. Aí ele trouxe uns potes, porque lá era barato, porque lá era a fonte. Aí, gente, trabalhou uma pessoa aqui em casa, tipo, a gente era recém-casado quase. A pessoa derrubou um negócio desse no chão. Eu quase infartei. Por Deus. Quase infartei. Lembrei disso agora. Isso mostra que a gente deve guardar nossas coisas com muito cuidado. Eu não falei nada, lógico, porque assim, ninguém faz querendo, né? Mas eu perdi quase um vidro inteiro. Então vamos lá. Vocês são terríveis. Falou em fazer pão, vocês querem. Fala aí, Gente, acho que eu vou fazer pão de cebola. Tá vendo? Todo mundo... Hoje vai ser pão de cebola. Vamos lá? Boa ideia. Nunca comi pão de cebola. Nossa, eu já comi. Geralmente o pão de cebola é macio, tá, gente? Não é esse cascudo, não. Esse cascudo de cebola não fica legal. Depois eu conto o meu problema do pão com a cebola, tá, gente? Vamos lá. Quem tem dúvida, fale aqui. Seus fofoqueiros, querendo saber por que eu tenho problema com cebola. Posso chamar você, Tatiana Lima? Fale, chama eu. Tatiana falou, chama eu. Vou chamar a Tatiana. Ficou nublado aqui, acho tão lindo, quero que caia um toró. Eu sou uma carioca estranha. Vamos lá. Me chama de novo. A Pá Maria, depois eu te chamo. Oi, olá, bom dia. Bom dia, me fala seu nome. É Tatiana, né? Isso, Tatiana, eu falo aqui de Florianópolis. Ai, é tão lindo Florianópolis, tem tantos anos que eu não vou. Eu não era nem casada. Aí, e aí eu gostava de... Porque tem muita coisa do mar aí boa para comer. E aí, eu comia os negócios, eu era namorada do Rodrigo. E aí, o que aconteceu? O Rodrigo falava assim, você não precisa comer tanto. A gente volta. Aí eu falei assim, eu sei lá quando eu vou voltar aqui, melhor... Quando eu vou voltar, vou aproveitar tudo. Olha aí, já passaram mais de 12 anos, eu não voltei. Aí, tá vendo? Na verdade, ainda bem que eu comi. Eu morei em Curitiba, eu tô aqui há 10 anos. Eu morei em Curitiba há 33 anos. Nossa. Então eu estranhei um pouco isso aqui também. A culinária, tudo é diferente de Curitiba. Então aqui o povo é peixe, é camarão, é frutos do mar, é ostra, é um paraíso pra mim. Paraíso. É verdade. O Rodrigo, nessa época, não era muito. Eu que fui transformando ele muito mais em coisas do mar. O Rodrigo é mais... Então, eu não comia sushi. Eu comi sushi aqui. Ah, mas aí é incrível, cara. Aí é o único lugar que você consegue comer adoque barato. É verdade. Comer ostra gratinada. Você compra ostra no mercado, aí a dúzia é baratinha. O mercado é fantástico. Mas me fale a sua dúvida. Então, querida, na verdade, assim, eu tô até agora aqui, realimentando meu fermento a terceira vez, que eu já fiz um pão que eu vou assar agora, que é o teu, ó. Olha aí. Tá bom mesmo. Ele ficou na geladeira 12 horas. Eu tô alimentando ele agora, eu sempre alimento na proporção 1, 2, 2. Tá. E eu resolvi fazer uma mudança numa outra receita, eu fiz uma proporção, um pão rústico, tá? Um pão básico. E eu resolvi testar ficou legal.
Queria só entender, dentro da minha cabeça, eu sei que o 111 e o 122 é 100% de hidratação. Uhum. Eu só queria saber, dentro do meu cálculo relacionado à farinha e à água, a porcentagem de água que eu vou usar, se isso muda na receita. Então, eu vou te falar o que, que o povo fala, o que, que eu falo. Porque é preciso, Uhum. essas perguntas são quase fogo no parquinho na minha vida. É? Eu consegui muitos inimigos dessa forma. A gente consegue inimigos se posicionando na vida. Aprendi Sim, isso. sim. Aprendi. Uhum. O que que acontece? Eu não uso nenhum desses dois, você vê? Mas nem por isso você deixa de seguir meu canal. Eu uso 1, 2, 3, tá tudo Não, certo, tá vendo? exatamente. Vocês são todos meus amigos, né? Pois é, mas tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que julgam só pela diluição que você faz. Então você já ganhou pontos. Gosto, né, Nanda? Até pelo gosto, né? 122 talvez seja um pouco mais menos acético, mais lático. Tudo depende do que você gosta. É, O que sim. que acontece? Eu, durante muito tempo, ficava fazendo umas contas mirabolantes para, tipo, esse fermento que é 100% hidratado tem mais água, logo na minha receita eu vou ter... Gente, eu só tive resultado ruim fazendo essas contas. Porque, Pois é, eu me embanando toda. fora, assim, para mim o problema não é nem me embananar com matemática, não. Não sou mais da matemática, mas eu também consigo resolver essas contas, que são chatas. O problema é que na minha cabeça eu estaria fazendo uma coisa mais hidratada e uma coisa menos hidratada. Eu poderia ajustar apenas com a quantidade de fermento que eu vou colocar. Então, se eu estou usando um Sim. fermento mais hidratado, eu vou usar menos. Se eu estou usando Porque a proporção é igual, né, de farinha e de água. Então, a Na proporção tanto 1 para 1 quanto 1 para 2 é igual. Na Só real- muda a quantidade de fermento. Na realidade, essa sua dúvida ela é muito boa porque ela leva para várias outras coisas. Tipo, 1. Você tem 3 Uhum. partes. 2, você tem 5 partes. Então, Sim. este está mais diluído que o outro. O outro é mais concentrado. Porque você presta atenção que em todas essas diluições, você está pegando a mesma proporção de isca. Sim. Só que quanto mais partes você bota, mais você dilui. Então, no 1, ele está super concentrado. É como se ele fosse um fermento instantâneo seco, super potente. Entendi. Então, logo eu posso usar menos. A minha cabeça funciona assim, e é total verdade. Um fermento mais líquido, tipo um, ele é mais concentrado e ele, por ser líquido, ele tem maior velocidade de reação química. Então ele não precisa entrar na mesma proporção na massa. Tipo, se você utiliza, por exemplo, 30%, você pode diminuir a porcentagem do fermento que você usa quando você fizer um. Você pode botar 20, 25, fazer seus testes. Eu prefiro ajustar assim do que ajustar na água da receita. Eu prefiro ajustar assim. Mas o povo todo diz que isso que eu falo tá errado. E eu tô nem aí para eles. Eu continuo fazendo e tendo resultado. Então, Porque quando eu tenho que alimentar ele mais vezes, tipo, essa noite, eu fiz ele mais forte porque o meu fermento estava muito tempo guardado. Muito tempo, assim, 4 dias. 3, 4 dias. E eu queria ele mais forte. Então, o que que eu fiz? Eu alimentei ele ontem às 5h30, eu alimentei às 11 da noite, só que às 11 eu mudei a proporção 1:4:4. Para ele ter uma fermentação devagar, longa, para que agora, amanhã de manhã, eu conseguisse manter ele no pico. Não acredito em nada disso. Não? Não. A minha cultura mãe eu nunca mexo, eu trabalho só com uma diluição. No máximo eu extrapolo para líquidos e firmes. Na realidade eu trabalho com 3 diluições. Só que esses mecanismos, eu acho que para mim não conversa. Porque não é tu manteria a mesma proporção. Não é prático. Eu pego e faço o que eu sempre faço. Tipo, bom isso, né? Eu pego e faço o que eu sempre faço. Tudo que é constante, você consegue controlar com mais facilidade visualmente, né? Okay. Então, assim, quando eu aprendi a maneira certa de escovar o dente, eu nunca mais mudei. Você sabe que eu sou dentista, né? Então, existem várias técnicas de escovação. E a pessoa tem que se adaptar. Então, eu usei aparelho muitos anos. Então, eu tenho alguns vícios de quem usou aparelho muitos anos. Então, eu escovo o dente de uma maneira diferente. Mas funciona para mim. Eu já tentei explicar isso pro Rodrigo e o Rodrigo não consegue. O Rodrigo não escova direito o dente, gente. É uma tristeza. É uma verdade. O que isso tem a ver com o fermento? Eu explico para várias pessoas. Tem gente que não se adapta, tem gente que se adapta. Então, quando a pessoa se adapta a fazer sempre a mesma diluição na cultura base, e aí, se quiser, pega um pedaço dali, faz as experiências e observa,
a vida é melhor. Porque Entendi. quando você não fica mexendo na cultura base, você tem um comportamento mais estável do que fazer essas paradas aí de tipo, hoje eu vou alimentar 4x4 para crescer. Gente, não é assim. Eles são que nem a gente. É verdade. Então, trata igual sempre que você vai ver um resultado. Então, escolhe uma diluição padrão. Aí, a partir A minha preocupação era retardar um pouco a rapidez da fermentação durante a noite, porque eu só alimentei às 11, quase meia-noite, eu só ia acordar hoje cedo, às 7. Mas aí você pode mudar seu horário. Você pode alimentar ele quando você acordar. Entendi. Porque às vezes a gente pega um negócio assim, tipo, eu quero acordar e fazer o pão, né? Aí vocês fazem esse tipo de alimentação. Não seria mais lógico, então, vocês fazerem uma mesma alimentação e deixar ele no ambiente mais frio? Porque aí ele vai crescer durante mais horas? Não tem problema, então, eu deixar no ambiente... Não diz na geladeira, o ambiente mais frio. Eu acho mais jogo do que você mexer nas diluições. Isso, assim, são conselhos que eu tô te dando que pode ser que mude a sua rotina e você faça com mais facilidade. Porque quando você está dormindo, você não está com controle absoluto daquela situação. Não. Quando você está acordada, você está vendo o bicho crescer. É diferente. Sim. Não é? Então, assim, conviva com o fermento. O que eu falo para os alunos fazerem? Falo, convivam com o fermento numa temperatura. Depois que você aprendeu como ele trabalha nessa temperatura, aí você pode começar a dar outras temperaturas e ver como ele se comporta. Você vai ver que ele vai ficar ou mais lento ou mais rápido. E aí você está trabalhando sempre com a mesma diluição base da cultura. Então é como se você estivesse dando a mesma sequência de exercícios para o atleta da maratona. Você está preparando aquele atleta e na hora da prova você sabe exatamente quem é aquele atleta, quanto que ele vai render, aquele fermento. Sim. Entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Então, assim, o que você está fazendo não está errado. Apenas estou te dando outras sugestões que talvez sejam mais simples do que você ficar... Imagina, você ficou ontem o dia inteiro alimentando esse bicho. Desde as 4h30. Pois é, não precisa. Agora de novo, agora eu vou ter que esperar crescer. Pra quê, gente? Não precisa disso. Dá uma alimentação para ele. Assim, desse jeito que eu tô te falando, é mais econômico, mais rápido, mais prático. Você vai na véspera alimentar ele, no dia seguinte você alimenta de novo e vida que segue. Esse negócio de fazendo um pouquinho... Isso aí, cara. Meio doideira. Tira a praticidade de vocês. Aí você, quando olhar para essas coisas, você tem que pensar assim. Será que as pessoas que fazem pão lá na padaria fazem isso? Não é possível. Eles não fazem isso. Eu sempre penso nisso. Sempre que eu olho um negócio desse, eu falo assim, gente, da onde que surgiu isso? Quando você vai ver a origem, não é de ninguém que trabalha, não é de ninguém que faz de forma escalável. Então, assim, os processos no pão, eles têm que ser para casa e escaláveis. Entendi. Tem que fazer sentido. Por isso que muitos alunos que fazem meu curso, eles fazem os negócios deles? Fazem. Não é meu propósito. Meu propósito é ensinar vocês a fazerem pão em casa. Só que os fundamentos são os mesmos da escala. Então, tem que fazer o caminho vai e vem. Então, sempre na sua cabeça, na cabeça de vocês todos que estão vendo, coisas que vocês não conseguem imaginar em grande quantidade, imagina que é uma coisa muito mirabolante, certo? Entendi. E a questão de quando eles colocam, ou qualquer pessoa, ou eu que queira mudar uma receita, essa proporção ao lado, dizendo 100% hidratação, ou use a proporção 1:1. E eu não quero, eu tenho fermento 1:2:2. Eu vou ter que remodelar a receita, porque vai ter mais hidratação. Eu não remodelo, eu faço exatamente isso que eu te falei. Eu ajusto a quantidade do fermento, tá? Ok. Aí eu tenho os princípios, né? Um fermento mais líquido funciona mais rápido. Um fermento mais firme não tem tanta velocidade assim. A textura da minha massa, entendeu? Aí eu vejo também, eu também tenho noção, né? Aí eu olho assim, a massa tem muita água. E o fermento é firme. Poxa, se tem muita água e eu vou usar fermento líquido, já sei que posso usar menos, né? Do meu fermento líquido. Tô te dando um exemplo, né? É isso. Então, eu olho o jeito da outra coisa. Mas, quando eu quero testar alguma coisa de algum livro, eu procuro fazer cartesianamente o que está escrito no livro. Por quê? Se eu quero ter o resultado daquela receita específica, eu tenho que repetir exatamente aquela receita. E o grande erro de vocês é que vocês já logo modificam sem fazer.
Então, vocês perdem os parâmetros até mesmo do ensinamento do livro do Dito Cujo. Uhum. Porque vocês pegam e falam, vou olhar aqui, vou fazer assim. Não, criaturas, façam igual. De qualquer coisa. Nem que seja até para aprender, né? Até a gente ter esse nosso tato para aprender a lidar com aquilo. Porque assim, aí que os coitados dos livros ganham fama ruim. Eu faço tudo daquele livro. Não deu certo. Errado. Eu faço tudo do canal da maluca lá e dá errado. Coitada, às vezes a maluca tá fazendo as coisas certas, mas você tá modificando tudo. Você, eu e todo mundo. Então eu falo, gente, faz igual. Deu errado, tenta entender por quê. Porque às vezes o canal também não é de confiança, o livro não é... Às vezes a receitinha do Google, aí é paciência, né? Tem que ter essa vida. Entendeu? Entendi. Muito boa a sua dúvida, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Agradeço muito aí, uma boa semana. E vamos seguir aí contigo. Aproveite. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bom dia, um beijo. Tchau, tchau. Boas as dúvidas da Tatiana, né? Gente, eu acho ótimo que vocês ficam conversando aqui igual uns malucos. Mofo vermelho tem que ir para o lixo. Super venenoso, tóxico, malvado. Não pode. Tá? Tem que dar chance para a receita. Tem que dar. Mesmo sendo de gente louca. Tem que dar, gente. Vocês não podem dizer que a pessoa é louca, que o livro é louco. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Tem que fazer a parada. Porque aí depois... Aí assim... E quando deu errado, vocês têm que tentar entender. Não é tipo já condenar, botar um X, dizer ruim. Olha só, eu recebi ontem um inbox de uma pessoa que falou assim, gente, eu tô quase tirando pão nuvem, porque é um pão difícil. Na aula eu falo que ele é difícil, que eu tive dificuldades para modelar. É um dos poucos pães que eu usei farinha para modelar. Mas as pessoas insistem, tudo bem. Eu acho que elas não veem essa parte da aula, sei lá, acho que elas pulam. E aí, o que acontece? A pessoa não tinha quantidade de farinha, aí ela fez com menos farinha. E aí não estava dando ponto. Cara, mas eu só mudei a quantidade de farinha. Pô, o pão já é difícil com aquela quantidade, mas tu tirou. É difícil, né? Como é que a gente fica? É complicado. Então, assim, mas eu não tinha quantidade de farinha. Cara, eu quando não tenho, eu não faço. Ou eu pego e faço contas. Por exemplo, farinha é um ingrediente muito, muito básico. Então, se eu não tenho, eu vou fazer metade, porque metade é fácil de fazer a conta, né? Quando a gente não tem... faltava 30 gramas para eu ter a receita toda. 30 gramas não pega nada. Pega! Então, não faça. Ou morre nas contas. Tira não, ele é delicioso. Pois o Rodrigo já botou, para quem é do Panifix, tem um PDF. O Rodrigo botou nível de dificuldade alto, que é para ver se para. Mas assim, eu quis trazer para vocês por quê? Porque os alunos do grupo fechado pediam muito esse pão com essa técnica. Então eu achei legal trazer, porque tem de monte na internet, mas não tem a aula, né? Aí eu acho legal. Nesse seu ajuste de usar um pouco menos de fermento, se ele tiver consistência mais líquida, não vai mexer no princípio ativo. Não vou... Beta, você quer entrar? Gente, minha cabeça funciona assim, tá? Minha cabeça funciona de outro jeito. Eu gosto muito do jeito que a minha cabeça funciona. Eu eliminei muitas coisas que, durante muito tempo, dificultaram os meus resultados. Depois que eu eliminei esse monte de coisa, eu cresci. Entendeu? Vamos lá, falem eu aqui, porque tenho ainda 10 minutos, porque vocês lembram que eu encerrei a outra live? Eu sou legal, vou dar o desconto. Hoje a aula está muito boa, porque são perguntas que derivaram muitas coisas interessantes para vocês. Tá? E lembrem-se que as diluições, gente, vocês são livres. Eu trabalho com 1, 2, 3. Muitos dos meus alunos trabalham assim, depois eles mudam. Eles têm alguns pães que eles usam isso, outros que eles não usam. O que interessa é você saber o princípio de fermentar. R$10 a dúzia da ostra. Ai, gente, para. Vocês são terríveis. E aí, Rodrigo? O que você está tomando de café da manhã? Café e pão. Café e pão. Pão com o quê? Manteiga, né? Pra mostrar. Ó, o Rodrigo tá comendo pão com manteiga. Acho que eu não consigo.
Ai, que cheiro bom. É que eu não comi pão, eu comi banana. Eu comi banana. Vamos lá. E aí, bom dia, gente. Ela deve fazer a dieta. É isso mesmo. Não é dieta, é um protocolo, né? O meu é o food map bem ferrenho mesmo, bem roots raiz. Melhorou muito pra mim, gente. Isso é um estilo de vida. Hã? Quanto passarinho, porque tá chovendo. Ah, deixa aberto. Não tá chovendo de vento. Gente, aqui existe um carioca real, raiz, e existe eu que sou carioca falsificada. O Rodrigo é aquele carioca que sai de casaco, chinelo e bermuda. Eu não. Eu sou carioca autêntico, ó. Tô de meia. Já tô de blusa. Eu sou carioca autêntico. Nesse ponto. Boto meia. O Rodrigo não. Ah, então é o Rodrigo que é falsificado, né? Eu que sou autêntico, tá vendo? Eu troco todas as coisas. Gente, pode deixar que eu vou fazer o pão de cebola, viu, Rodrigo? Você vai ter que comer o pão de cebola, porque apareceu uma pessoa aqui, a gente ficou conversando sobre o pão de cebola, então agora você vai ter que comer o pão de cebola. O Rodrigo tem medo do Dr. Tel. Cada consulta do Dr. Tel, ele fala que o Dr. Tel só piora. Mentira. Que o Dr. Tel vai tirar, não sei o que. Ele acha ele acha que a comida aqui em casa vai ficar ruim. Depois desses anos todos, você ainda acha isso, Rodrigo? Que os protocolos do... Eu sinto falta. Você sente falta nada, eu não sinto falta de alho e cebola, porque a gente come alho e cebola, mas de maneira educada hoje em dia. A gente não é mais o vândalo do alho e cebola. Gente, teve um final de ano, você lembra daquele final de ano? Você já sabe o que eu vou contar, né? Eu aprendi a fazer uma farofa que tinha as fatias do alho fritinhas. Só que eu aprendi a fazer de um jeito que não amargava. E aí o Rodrigo adora alho, né? E aí ele falou assim, eu quero mais dessa farofa, linda, não sei o quê. Aí, gente, vai descascar e fatiar alho. Aí eu falei, tudo bem, desde que você pique e fatie o alho. Ele foi no mercado ou na feira, né? Comprou uma porrada. Aí, tô quieta, né? Olha que pessoa venenosa eu. Aí, tô quieta. Aí eu falei, então, chegou a hora de fatiar o alho, descascar. Aí, Rodrigo, cara, no final tava com as mãos assim, a ponta dos dedos, tipo, queimada, né, Rodrigo? Literalmente ardendo, não era? Nunca mais teve essa farofa aqui em casa. Nunca mais. Né? E eu ria. E ele, por que você tá rindo? Eu falei, porque eu disse para você que na grande quantidade eu não ia fazer. Então, falo aqui que é isso. Alho é esse negócio. Aqui tem umas histórias meio macabras para vocês ficarem com pena do Rodrigo, tadinho. Pobrezinho. Pobrezinho nada. É bom para descascar para ver o trabalho que dá para mim. Fora que a mão dele ficou cheirando eternamente. Acho que ficou até o ano novo com cheiro de cebola. Isso foi no Natal. Cheiro de alho. Nossa Senhora. Mas aí ainda teve a versão 2, que a gente comprou luva e você ainda fez. Você ainda foi teimoso. Eu lembro, teve luva. Eu trouxe luva do consultório. Eu trouxe luva. Ele ainda fez de luva. É muito bom. Não, essas paradas assim hoje em dia, eu só olho pra cara dele e falo, você pica? Ele fala não. Ah, então não vai ter. Fala sério. Gente, vocês são muito burros se vocês caem nesse golpe na casa de vocês. Tem que aprender. Vem aqui pro meu canal que eu vou ensinar vocês. Num minutinho a família de vocês para de pedir essas coisas. É só botar eles pra ajudar, gente. Se faz de idiota, que nem eu me fiz. Aí eu falo, faz aí. Entendeu? Vamos lá. Pois é. Tudo que a gente come com muito excesso vira vandalismo. Se deixar o alho... Não, gente. Vocês não estão entendendo a quantidade de alho que era. A família do Rodrigo é portuguesa. Vocês não estão entendendo. As pessoas não têm modos. Não, gente. Isso aí... Gente, hoje alho é que nem ouro na minha casa. Dura. Capaz de ficar lá. Tipo investimento. Entendeu? E assim, as coisas não deixaram de ter sabor, Rodrigo Paiva, porque parou de ter alho e cebola aqui em casa. Tá? Que onde é para ter alho, tipo, refogado do feijão eu faço com alho. O problema é que agora eu não como feijão todo dia. Não tem necessidade de comer feijão todo dia. Né? Ninguém gosta de comer todo dia a mesma coisa, gente.
Eu. Vamos lá. Vou chamar você. Transmitir. Nossa última dúvida. Lu, eu sei que você é minha aluna, hein? Mas eu não sei falar seu nome. Tudo bem? Oi, Nanda. Me fala Tudo seu nome, bem? que eu não tô conhecendo. Seu nome é pegadinha. É Luécia. Luécia, então eu ia falar certo. É Lu. Ah, Luca é mais fácil, né? Não, Luécia é seu nome, né, pô? Não vou ficar trocando. É, E aí, meu nome é Luécia. onde você está? Me fala a sua dúvida. Olha se essa Eu sou de São Luís, eu sou do Ceará, Nanda, mas eu moro em São Luís. E eu falei com você, Espaço Gourmet, lembra? Só que eu falei só por inbox, Você falou pelo outro por e-mail. Que eu falei para você que eu estava doente, logo que começou o curso, eu tive esse tal desse corona aí, quase morro. Falei com o Rodrigo e falei com você por e-mail. Mas agora está super bem, que eu tô vendo. Estou bem demais, graças a Deus. E aí, me fala. Nanda, deixa eu falar. Eu fiz o pão, fiz 500 gramas, só que na hora eu quis dividir, fazer 2 pães com essa mesma receita. Okay. E eu acho que eu dividi na hora errada, porque depois ele quis achatar. E os outros estavam dando tão certo. Eu tenho que fazer dobra em todos eles, nos 2. Então. Todas as dobras, ou eu posso fazer as dobras e depois cortar? Me fala. Exato, você pode fazer até o final. E aí, quando você tá na última parte, tipo, faz 1, 2, 3 dobras. Aí eu fiz 3. Aí você reparte a sua massa, boleia, sim, deixa descansar para poder modelar. Certo. Tá. Eu só não descansei, vem aí. Eu modelei certinho. Tá. Deu certo, assim, eles cresceram, mas foi pouco, não foi que nem o outro que fez aquele boom bem bonito, entendeu? Aí, ficou meio... Pois é, mas aí você tem que ver que, assim, pão grande é uma coisa, pão pequeno, às vezes a gente espera uma coisa dele, é outra. Ajusta também o tempo. Porque, olha só, quando vocês mudam o tamanho do pão, a gente fica refém do aspecto visual do pão grande. Então, às vezes, você espera o pão pequeno estar com um volume de pão grande. E aí, sem querer, passa um pouquinho a fermentação. Lembra que ele é um pão menor, logo o volume dele vai ser menor. Eu sei disso por quê? No mesmo cesto de fermentação, eu faço uma massa com um pouco de farinha e uma massa com um pouco mais de farinha. Tipo, 2 tamanhos de pão, onde a diferença é só 100 gramas de farinha. E já faz muita diferença. Então, se eu, sem querer, quiser cobrar de um pão, que eu usei 400 de farinha, o mesmo aspecto do pão de 500, eu vou passar do ponto desse de 400. Tá. Então, tem que pegar e olhar para os tamanhos dos pães e ver que é diferente. Tá bom? Aí, deu uma travada. Eu odeio quando fica esse troço rodando aqui. Deu uma travada, mas eu acho que você entendeu. Vou destravar aqui. Foi? Entendeu? Entendi sim. Eu sou formada em gastronomia também, só que eu sou cake designer, eu trabalho com bolo, eu dou aula de confeitaria direto. E agora eu tô nessa pandemia aí, eu quis fazer pão, eu já fazia pão, mas meus pães eram tudo comum, eu tô amando. Achando completamente diferente. Olha, essa fermentação tardia, foi eu que falei para você que eu tenho uma receita de um pão delícia que faz maior sucesso. Eu uso muito para buffet, porque eu trabalho com buffet também. Então, uso muito. Bem daqui mesmo. Então, eu quero fazer ele. Não tem como você ir num hotel, ir num café da manhã que não tem esse pão. Isso, mas aí eu acho o gosto de fermento dele super chato. Eu sempre reclamo. Eu digo, gente, meu pão tem um gosto de fermento, logo que eu faço, todo mundo acha maravilhoso, mas eu sinto. E agora, depois que eu comecei com você, eu vou diminuir, vou deixar de um dia para o outro. Ele é uma massa, Nanda, que nem o pão nuvem, ele é mole. É uma massa muito mole. Você, inclusive, boleia na mão, ele sai, você aperta e faz a bolinha na mão aqui, quando aperta. Então, eu vou tentar fazer isso. Tipo, ponto como se... Entendi. Ele é trabalhoso, Nanda. Eu dou ele em aula. Pois é, eu vou lhe mandar essa receita para você testar, porque você vai adorar. É uma receita muito legal.
Eu quero E eu tô mesmo, amando o Miranda, curso. porque essa daí não é a que você Meu está marido passando, disse que eu, Rodrigo. Obrigada. meu marido disse que eu tô viciado em pão agora, que todo dia eu quero fazer. Aí vicia, Mas é né? bom mesmo. Quando eu for ao Vicia. Rio, eu A vou lhe gente vai conversar procurar. bastante. E quando eu for ao Rio, eu vou lhe procurar. Eu ando muito nos congressos. Eu trabalho para 2 firmas de São Paulo, ministrando aula nas feiras, ministro aula aqui nas lojas de confeitaria. Então, eu ando muito. Quando eu for aí, vou lhe procurar. Queria muito Quando que esse voltar ao curso fosse normal, você me chama. presencial, que a gente ia conversar Vocês bastante. todos, vocês vão fazer com que eu invente outras coisas para os próximos anos, com certeza. Tá bom? Inventa Muito sim. obrigada, Um Lulu. beijo, Nanda. Beijão. Obrigada a você. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau, tchau. Ai, gente, é bom para vocês verem que as pessoas ficam bem, né? Quando cuida, né? Ela mandou e-mail, agora eu sei quem é. Eu acho que sei quem é. Ela falou lá no começo do programa. Gente, vou pegar e vou salvar para vocês, tá? Vou salvar para vocês. E lembrando que vamos ter hoje, às 5 horas, se tudo funcionar, né? Porque a pessoa está em outro lugar, uma conversa com o aluno. E depois, às 7, temos uma outra aula, tá bom? Mas a aula que vocês entram e perguntam é essa daqui, todo dia, às 8 horas, tá? Vou fechar e salvar aqui para vocês.